Tá todo mundo bem escandalizado com a morte do miliciano Adriano de Nóbrega, que é o chefe do escritório do crime e que tem tantas ligações com a família Bolsonaro. Todo mundo está falando que pode ser queima de arquivo. E a gente sabe que no Brasil a polícia muitas vezes não investiga, porque quem manda na polícia não quer investigar nada. O caso da morte da Marielle é um caso bem emblemático, é um caso em que o Adriano de Nóbrega, que foi assassinado ontem, ele está envolvido. Então, se a polícia não investiga, por que que os parlamentares não podem investigar? Hoje, na revista Fórum, o Renato Rovai, o jornalista da revista Fórum, disse por que que não se faz uma CPI das milícias. E eu venho aqui defender. Faça esse vídeo chegar a um parlamentar. Depende de nós. Se nós conseguimos que esse vídeo chegue aos parlamentares, algum deles faz um requerimento e com 171 assinaturas pode criar a CPI das milícias. Imagina uma CPI que vai investigar não só o envolvimento de Bolsonaro com as milícias, vai investigar o envolvimento de Bolsonaro com Adriano de Nóbrega, o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Queiroz, com outros milicianos, vai investigar, por exemplo, por que a pizzaria e o restaurante desse Adriano de Nóbrega, chefe do escritório do crime, repassou dinheiro para o Fabrício Queiroz, que é o assessor do Flávio Bolsonaro, e pode inclusive investigar a morte da Marielle, investigar outras coisas. Então, é muito importante a criação de uma CPI das milícias, e o momento mais propenso é esse, porque em política tudo é timing. Timing, ou seja, é esperar a hora certa de fazer as coisas. A hora certa de fazer a CPI das milícias é essa. A CPI pode convocar, imagina que coisa linda, uma CPI convocando o Fabrício Queiroz para ir depor lá em Brasília, lá no Congresso. Ia ser maravilhoso. Agora imagina a CPI convocando Flávio Bolsonaro e o Queiroz para depor ao mesmo tempo, fazer uma acareação. Para quem não sabe, a acareação é quando eles ficam cara a cara, dois suspeitos, e eles têm que responder a perguntas, um olhando na cara do outro. E, inclusive, muitas vezes debatem. Então, a CPI pode fazer uma acareação. A CPI pode, como CPIs têm ramificações, acontece, ela não investiga só uma coisa, pode investigar outras coisas, a CPI pode investigar a morte da Marielle Franco. Pode, inclusive, convocar para depor, lá em Brasília, na frente do país inteiro, os dois assassinos da Marielle Franco e pode perguntar para eles, na frente do Brasil inteiro, quem estava na Casa 58 ou por que eles disseram que iam à Casa 58. CPI das milícias também pode convocar o porteiro do prédio do Bolsonaro, e é ele. E quem é convocado é obrigado a ir. Não é convite, é convocação. Se não for, é condução coercitiva. Então a CPI pode, sim, convocar o porteiro e pode convocar os policiais que participaram da ação que matou o Adriano de Nóbrega. Olha só quantas coisas podem ser esclarecidas com uma CPI. Para aprovar a CPI, precisa-se de 171 assinaturas. Eu tenho certeza que fazendo pressão, os deputados conseguem 171 assinaturas. Não é difícil. Inclusive tem outras CPIs que era mais difícil de sair, que saíram, como a das fake news. E se os deputados fizeram uma pressão em quem não quiser assinar, colocando lista, esses são os nomes que não quiseram assinar a CPI, eles estão com medo de quê? Eles estão recebendo para isso? Eles estão ganhando o quê para barrar essa CPI? Divulgando essas listas online, em grupos de WhatsApp e tudo mais, a gente pressiona, vai um a um e a gente consegue as 171 assinaturas. E se o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, se ele não quiser aprovar a CPI, porque precisa da assinatura dele, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, se ele não quiser aprovar a CPI, os deputados podem fazer um grande evento, ir lá entregar as assinaturas para ele e falar: por que você não vai assinar, Rodrigo Maia? Você está ganhando o quê com a não investigação das ligações do Bolsonaro com as milícias? Você está envolvido? E pressioná-lo para que ele assine isso. Podiam inclusive chamar a viúva da Marielle Franco para ir lá, porque eu tenho certeza que ela seria a favor dessa CPI, para investigar e finalmente responder a questão quem mandou matar Marielle. E ela podia inclusive ir lá nesse evento e pressionar também o Rodrigo Maia. Então, fazendo direitinho, a CPI sai. Gente, é muito, mas muito importante que a gente pressione os parlamentares para que eles façam essa CPI. Quem é deputado pode fazer, ou quem é senador pode fazer isso. É melhor na Câmara dos Deputados, porque no Senado a maioria é bolsonarista. Uma última pergunta, que também seria ótimo que fosse convocado para essa CPI, é o Sérgio Moro. Por que o Sérgio Moro não incluiu o Adriano de Nóbrega na lista dos mais procurados do país? Quando o Sérgio Moro
tirou o Adriano de Nóbrega dessa lista, ele selou o destino, ele o entregou para que ele fosse morto. Porque se ele tivesse na lista dos mais procurados, ia ser um escândalo muito grande matá-lo. Já é um escândalo, mas ia ser ia contradizer o que o próprio governo disse. O governo diz, ele é procurado e a polícia o mata, não o captura vivo. Aí ia ficar como assim? Mas precisávamos dele. E o Sérgio Moro tá lá no Twitter falando sobre educação, sobre qualquer outra coisa que não tem nada a ver. Curte o vídeo também, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa o seu comentário. Falou!